When the waves smile, they Assim nos ensinou Jesus. Quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Assim sendo, feche as portas, esqueça o barulho, tome ar, respire fundo. É hora do mergulho. Segundo Allan Kardec, na rogativa meritória, cada palavra deve revelar uma intenção. Empreendendo ou com o intento de uma atitude proativa, feche os olhos levemente. Respire suave e profundamente. Sintonize-se com a harmonia íncita da natureza e afaste-se dos ruídos dissonantes. Decida-se que é hora do improcrastinável mergulho no reino de Deus em si e rogue com lídima honestidade e com a própria consciência, autêntica humildade para reconhecer a própria ignorância, fidedigna sinceridade em se dispor a capacitar-se para executar o que lhe compete e inconteste fidelidade na aplicação das diretrizes intuídas e das inspirações recebidas. E assim, roguemos. Senhor, que a essência do Evangelho do Cristo ilumine a nossa consciência sequiosa do saber, fecundando-a com as forças e estímulo do bem eterno, impulsionando-a ao inadiável e solene despertar. Para tanto, empenhemo-nos em iluminar os nossos pensamentos com as essências propulsoras do enobrecimento, em purificar os sentimentos com os substratos do amor em plenitude que compreende sem exigências, em praticar a justiça que corrige sem humilhações, a beneficência que reergue e a benevolência que promove e a caridade que ilumina e liberta da ignorância quem a revela. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento de pesquisa para estudar, para compreender e vivenciar o Evangelho, o Cristo personificado, o amor em ação, em espírito verdadeiro. Você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Então, passe um recadinho no WhatsApp, se você ainda não adquiriu, no DDD 11
974440770 e fale com Neuza Leal, se você quer autografado ou não, e faremos amorosamente chegar até você. Gratidão infinita a Aline Gonçalves, auxiliada pela Maria Flor, que nos assessora para esse link, para esse elo, para que possamos conversar via internet, via tecnologia. E ao mesmo tempo, a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que sem vocês não haveria razão para existirmos como projeto, como redes sociais ou para um diálogo qualquer. Deus, o ser dos seres, a alma do universo, nos abençoe com as possibilidades e as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo, nosso mestre, modelo e guia, à luz dos seus exemplos, ilumine a nossa estrada a percorrer, e os luminares que nos amparam, que nos inspiram, nos fortaleçam nesta imensurável caminhada. E os elementais e elementos da natureza nos sustentem nesse périplo infindável do aprendizado libertador para a nossa ascensão psicobiofísica, moral e espiritual. A leitura que fizemos consta na página 98 de nosso segundo livro. E como prometido, hoje é a hora do mergulho com Pietro Baldi, baseado na live passada. Nós vamos ver como ele fez, qual o custo, qual a ambiência que ele criou, porque ele praticamente construiu um ambiente com aquele exame de consciência, fez asepsia de si mesmo, da própria ambiência, foi imantando essa ambiência com o energismo dos seus exemplos de transformação e até criar as condições com essa respiração, com o relaxamento, com a concentração, com a meditação, mergulhar em si mesmo até as mais ínfimas partículas do seu ser e também no mundo, no entorno, e falar com os mais pequeninos seres, que eu creio que são os princípios inteligentes na sua origem, ou no mínimo muito próximo desta realidade. A nossa série, Devassando o Incognoscível, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Lembrando sempre que a alma do mundo é o Cristo, é um conjunto de espíritos formando uma só realidade, conduzido por essa consciência crística, onde todos os encarnados e desencarnados fazem parte desta consciência crística, cujo Jesus, que veio até nós, é uma fração dessa consciência e se fez um, vestindo a mesma roupagem para conosco dialogar, conforme o programa passado desceu dos altos planos para reerguer-nos. E por nossa vez, nesses momentos de imersão, nós vamos mergulhar na subconsciência para reprogramar o nosso comportamento e, quiçá, na inconsciência para resgatar os nossos tormentos, levando as luzes do esclarecimento após a imersão também na superconsciência, o retorno fecundado com os potenciais correlacionados e a equipe correspondente de virtudes, de potenciais em latência, para que possamos empreender o périplo
do despertar consciencial de todos os elementos componentes da personalidade atuante e de outras realidades vivenciadas que esperam e anseiam por promoção. Quem ele ouve? A voz de Deus em tudo, posto que tudo são expressões de Deus. Exatamente tudo. Do macro ao micro e vice-versa. Hoje, o fenômeno parte 2. Já estamos na 9ª parte da série, que terá, pelo menos, inicialmente, 15 partes, mas pode chegar a 20 ou mais. Seguindo, então, fenômeno parte 2, na apresentação, já vamos começando, relembrando algumas coisas da etapa passada. As noures não são somente correntes psíquicas, uma espécie de pensamento radiante, apenas vestido de onda dinâmica mais degradada e evolvida, mais sublimada e evolvida e evoluída, com seu único suporte sensório. Não são só isso, são isso também. São correntes conscientes que conservam, como as inferiores formas dinâmicas, as qualidades típicas e, nesse caso, conscientes do centro genésico, do centro genético, ou seja, conscientes da sua consciência, do andar de cima que as conduz. Essas correntes não são senão a expansão daquele centro, do centro psíquico, antes a eletricidade, vida, centro psíquico, agora centro consciencial, e conservam sua consciência e conhecimento. A verdadeira grande noure que eu aferro e registro, que ele está compreendendo e registrando, é a emanação harmônica e orgânica do pensamento infinito de Deus, que ele consegue, que ele chama de a sua voz. E com isso, foi só para relembrar mesmo, para que a gente não perca para quem está pegando o bonde agora e ainda não viu a etapa anterior. Feito isso, sabendo que as noures são correntes de pensamentos, são imanências de uma consciência, o centro condutor da realidade sensória, biológica, perispirítica e etc. Então, já a partir da subconsciência que gerencia a energia vital, a própria energia vital que organiza e mantém a vida, a regência ou gerência de cada sistema do corpo ou dele como um todo, cada sistema, cada órgão, tecido, célula, molécula, átomo e subdivisões. Como vimos, tudo são noures, expressando sua essência, ou no mínimo, Deus manifestando por intermédio delas, desde a mais ínfima partícula ao mais elevado astro. Abaixemos, portanto, as luzes e entremos no templo do pensamento. Vamos penetrar no mundo de vibrações delicadas, de formas fugidias, que o pensamento cria e destrói, segundo mundo de fenômenos evanescentes e sutis, e, no entanto, reais. Poderíamos fazer toda a leitura da história, mas é necessário a pausa em cada etapa. Então, abaixemos, portanto, as luzes do ambiente mesmo,
Quando fala baixar, você vai diminuir as próprias luzes, que mesmo fechando as pálpebras, ainda são perturbadoras nesse sentido. Então, abaixemos ou diminuamos as luzes. Para quem tem a ambiência criada, basta colocar luzes adequadas ou colocar um potenciômetro que vai baixando até ficar tênue. E vamos entrar no templo do pensamento. Quem vai acionar o templo do pensamento? Ou onde é esse templo? A mente. Onde está a inteligência, o nosso poder imaginativo, nossas memórias a ser consultadas, nossos desejos, nossos pensamentos, a expressão de nossos sentimentos, de nossas sublimes emoções. Com essas intenções, é claro. Então vamos penetrar no mundo de vibrações delicadas, que pode ser o próprio mundo psíquico, emocional, perispiritual, que está esse psíquico emocional, e outras instâncias instintivas, sensórias, e o mundo biológico também. Mas pode ser o mundo mental, pode ser o fluido universal, pode ser a bioenergia, os infrarreinos, você vai imaginando. Então vamos penetrar no mundo de vibrações delicadas de formas fugidias, que é esse mundo mental, matéria mental, energia mental, o universo dos pensamentos. Que o pensamento cria esse mundo e destrói. Convida os incontáveis elementos da matéria mental, forma o pensamento, não gostou daquela criação, desmancha o pensamento, destrói aquela forma, com os mesmos elementos, vai construindo outras formas. Então, mundo de fenômenos, e nós vimos o que são fenômenos, são seres com suas consciências diretivas e com o seu universo em expansão. Fenômenos evanescentes e sutis, mas, no entanto, reais. Então, nunca esqueçam disso. Seres evanescentes, sutis, mas, no entanto, reais. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre constituída de seres incontáveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Assim afirmou Gubbio na obra Libertação de André Luiz, por Chico Xavier. Seguindo, desçamos às profundezas desse oceano que existe no íntimo de nossa personalidade psíquica. Então, quando falamos personalidade psíquica, estamos falando desse mundo mental. No íntimo, qual será esse íntimo? Eu vou da inteligência para o poder imaginativo, para o campo dos desejos, ou são departamentos: inteligência, imaginação, desejos, memória. Na memória eu posso ter as memórias da subconsciência, da própria consciência onde estou, da superconsciência de onde vim, da inconsciência ou do inconsciente onde estive em outras eras. Então, nós vamos mergulhando, vamos descendo às profundezas, buscando as causas, a verdade dos fatos. O mergulho nesse reino de Deus em nós. Em minha sensibilidade, o pensamento adquire o poder de raio. As correntes espirituais do mundo são tangíveis. Essas forças sutis são reais. E entre elas vou avançando e com destreza navegando. Por ser alguém que disse
qual cientista que pensou que para compreender o fenômeno precisasse mudar moralmente, para amar o fenômeno, para ser o fenômeno, para fazer um diálogo de alma a alma, de consciência para consciência com o próprio fenômeno observado, que pode ser um elemento infratômico ou um astro, de acordo com o que ele está investigando, e dialogar com essa consciência, porque tudo tem a sua consciência diretriz. Desde as pedras, como vocês viram, ou tudo é vivo, a luz na sua expressão mais simples, cosmicamente falando, o espírito na sua origem é um fascículo de luz, e a expressão mais simples é esse fascículo, ela já é viva, sente e atende um comando forte, um comando consciente de quem está convidando e dirigindo. Então, em sua sensibilidade, o pensamento dele adquire o poder de raio. Então, a velocidade espantosa. As correntes espirituais do mundo que ele está visitando são tangíveis, são palpáveis, são perceptíveis. Por mais que seja, nós falarmos com vocês, matéria mental, você está vendo? E lá ele está vendo o que é essa matéria mental. O que é essa energia mental, essa bioenergia que organiza e mantém a vida. Ou melhor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Como princípios vitais ela gera, com fluidos vitais ela nutre, como energia vital ela organiza e mantém. E lá esses fenômenos são tangíveis. Essas forças sutis são reais. E entre elas vou avançando. Porque ama, porque respeita, porque sabe, tem consciência, porque lembra no mais alto nível de sua consciência do que ele conseguiu. E com destreza, porque sabe a que veio, ele está navegando entre esses cenários, indo na direção da causa, da origem da vida. Kardec também partiu do efeito para buscar as causas. Ele vai ver lá onde nasce o princípio que organiza e mantém a vida, que é o princípio inteligente do universo. Prosseguindo, sou possuído de uma sensação de leveza e de libertação de véus e limitações. Sinto dotada minha consciência do poder da intuição e do domínio de uma nova dimensão conceptual, criadora. Então agora ele é possuído de uma sensação de leveza, porque vai como se fosse desmaterializando os corpos. Ele avança com o corpo astral, de em dado momento é como a nave espacial, deixa aquele bloco para trás desse corpo emocional, pega o mental, daqui a pouco termina a frequência, a dimensão do mental concreto, deixa ele para trás, embarca no abstrato, deixa o abstrato, embarca no emocional abstrato, mental abstrato, emocional abstrato, agora ele já está embarcando no intuitivo, a um passo do reino de Deus em si, que é o corpo que nós chamamos átmico, ou o corpo celestial. Então, sou possuído de uma sensação de leveza e de uma libertação de véus e limitações. Ou seja, a verdade se revelando, não tem mais véus. Ele entende as coisas que estão vendo como uma transfusão de alma, como falamos nas etapas passadas. Então, sinto dotada minha consciência, porque a consciência que ele fala para nós é a consciência dele como personalidade. Do espírito na totalidade, do reino de Deus em si, ele chama de superconsciência. Então, sinto dotado minha consciência do poder da intuição
que agora ele já está embarcado no corpo intuitivo e do domínio de uma nova dimensão conceptual. Já está à beira do oásis, que é onde de tudo nasce. São dimanações desse reino de Deus em nós, parte da nossa realidade, destas essências e também de substâncias periféricas, do inconsciente e de outras realidades que compõem, só que agora está nessa dimensão conceptual, nessa dimensão criadora. Somos criações do nosso eu profundo. Somos frações diminutas, pontos de autoconsciência pura desse eu profundo. Ele está lá agora para falar em Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Saiu do mundo dos sentidos, do mundo mental, com a sua inteligência, com seu poder imaginativo, com suas memórias e desejos, pensamentos e sentimentos. Agora, ele simplesmente é. E essas potências pequeninas também vai dizer a ele, eu sou. Despertou-se-me um olhar mais penetrante, que vê o interior e não mais somente a superfície, que registra nas coisas não só reflexos ópticos, mas também psíquicos. Esse novo olhar já não é interceptado pela forma, mas penetra diretamente na substância, que normalmente chamamos de essência, o ponto mais alto, mais nobre daquele fenômeno, buscando o conceito genético, de onde ele é dirigido, de onde ele saiu como criação. O princípio que anima e governa as coisas. Vou tomar água, e você? Então, nesse oásis, despertou nele um olhar mais penetrante, porque se acabou os véus, se ele já está sendo basicamente um com o reino de Deus em si, e esse olhar penetrante vê o interior e não mais a sua superfície. É assim que nos sentimos quando falamos do tecido sanguíneo. Dentro do próprio tecido, quando falamos dos leucócitos, dentro deles, quando falamos das hemácias, dentro delas, das plaquetas, começamos lá na célula-tronco, desmontando-se, tornando-se plaquetas, vindo para o sangue, e assim, ela transformando-se nas hemácias e vindo também, e assim leucócito vindo também, e a formação do plasma. E dialogando com esses seres, levando junto com eles as informações para as células, através do cérebro, da sua membrana, e também de sua consciência, o DNA. E também do mundo mental, na intimidade dos centríolos, o centríolo como a mente celular, como construtor de todas as organelas, a duplicação até da célula como um todo, e na intimidade dele os microtúbulos e dentro deles os microvórtices de energias. Vamos lá levar a matéria-prima e para a consciência das células diretrizes e assim por diante. Posto que vale lembrar que cada organela tem sua consciência, os elementos conduzidos, e todas elas conduzidos por uma consciência maior. É semelhante, se você imaginar, sem levar para outro lado, imagine os Estados Unidos da América. São mais ou menos, não sei se é 50, 51 estados, cada um com a sua constituição, com a sua consciência diretriz e, ao mesmo tempo, tem uma consciência, um comando maior, uma outra constituição que rege todos. É assim que funciona
aqui em nosso cenário, ou também semelhante aos nossos estados, mas aqui não são independentes. Entendeu? Nossos estados têm os seus regimentos, podemos chamar de Constituição, mas regidos também pela a Carta Magna, que é a Constituição que rege todos. Então, despertou-se-me um olhar penetrante que vê o interior e não mais somente a superfície, que registra nas coisas que ele está interagindo não só reflexos ópticos, que ele está vendo não só a forma, a embalagem, mas também psíquicos. Ele já vê a parte psíquica que nós chamaríamos aqui a parte óptica, física, psíquico chamaríamos o perispírito, e agora o centro genético, a consciência. Esse novo olhar já não é interceptado pela forma. Ou seja, se você estivesse atrás de uma parede, ele te via de trás da parede, que é o que nós chamamos de vidência ou clarividência. Mas penetra diretamente na substância, na essência das coisas. Buscando o conceito genético, quem está, qual a consciência que está gerenciando aquele fenômeno, aquela forma. Então, o princípio que anima e governa as coisas. Então, o estado consciencial de tudo. Se uma pedra tem uma consciência que a coordena, ou Deus se expressa por intermédio daquela consciência, em sentido profundo, ele é o princípio que anima e governa as coisas. Ele se expressa por nosso intermédio, porque somos frações dele. Embora somos um aglomerado de elementos psicobiofísicos, morais e espirituais, a soma de todos os seres que nos antecedem, a nossa consciência diretriz, fruto da nossa evolução consciencial, ainda assim, ela é coordenada pelo Cristo e dirigida pelo Senhor dos Senhores, o ser dos seres, a alma do universo. Queiramos ou não, ele nos conduz em sentido profundo, sem que percebamos que, no final das contas, ele sempre esteve no comando de tudo. Deixa-nos pensar com a nossa pequenez, mas dentro do pensamento do Cristo, que está pensando dentro do pensamento. Veja, então, o que se encontra além da realidade sensória do mundo exterior, isto é, as forças que o movimentam e lhe mantêm o funcionamento orgânico. Esse é o real processo de autocura. Então, agora ele está vendo, então, enfim, o que se encontra além da realidade sensória, além aqui do mundo das sensações, que é o mundo exterior, o mundo biológico até certo ponto perispiritual. Isto é, ele está vendo agora as forças que o movimentam. Se fosse no caso do corpo biológico, ele está vendo o modelo organizador biológico, que organiza e mantém a vida biológica. Se ele estivesse dentro do modelo organizador biológico, ele estaria vendo o mundo astral, o mundo emocional, o mundo mental, e até chegar no mental abstrato, emocional abstrato, o corpo búdico ou intuitivo, ou até chegar no átimo ou celestial. E ele está vendo, então, quem está movimentando e mantendo o funcionamento orgânico. No caso direto aqui do corpo, a energia vital organiza e mantém a vida. Se ele estivesse no corpo rumando para o reino de Deus em si, mas estivesse na dimensão do modelo organizador biológico, do triplo etérico ou do corpo vital, ele estaria falando com quem está fazendo esse processo. Se ele estivesse lá e quisesse saber quem governa esse corpo, ele estaria falando da mente subconsciente, o corpo dos instintos, que seria o centro genético, as almas instintivas, que está governando a energia vital, que são almas vitais, que por si governa todo o corpo. O que pensar da alma subdividida em quantas partes foram os órgãos, etc.
Se estiver falando da energia vital, está correto. Então, a alma vital, a alma intelectual e a alma espiritual. Allan Kardec falou dessas três almas. A alma vital, o elemento que organiza e mantém a vida biológica. A alma intelectual, o que organiza e mantém o perispírito, o universo perispiritual. E a alma espiritual, a essência consciencial do ser. Então, essas forças tornam-se vivas. Os fenômenos me aparecem com uma vontade própria de existência, uma potência de individualidade que investe sobre mim e grita: eu sou. E agora? Esses pequeninos já sabem quem são e às vezes não sabemos nem como funciona o nosso pensamento. Viu a importância do conhece-te para conhecer essa verdade? E conhecendo esta verdade, nos tornaremos livres como co-criadores? Então essas forças tornam-se vivas, todas elas, desde as mais amplas até essas ínfimas criaturas. Os fenômenos, você já sabe muito bem o que é o fenômeno. Agora eles me aparecem com a vontade própria, cada um com a sua consciência, com essa vontade própria de existência. Não adianta convidá-los para propostas indecentes, que eles vão fugir de você, e a isso chamamos doença. Então, quando você falar estou enfermo, é porque eles não estão atendendo mais o seu convite, ou estão trazendo gente incapacitada para o seu convívio, que seriam os elementos inadequados, desde a alimentação ao que se ouve, ao que se lê, etc. Então, eles têm uma vontade própria de existência, porque já foi provado que um simples fóton, ele tem vontade própria, ele vai para onde ele quiser, não para onde eu quiser. Se o meu convite é para a sua promoção, ele me atende. Do contrário, por isso que ele sempre obedece um comando forte. O comando forte é de consciência, de saber o que está fazendo, e com amorosidade. Então, uma potência de individualidade. Então, é um ser que sabe a que veio, que investe sobre ele e grita: eu sou. E veja a sequência, que maravilha. Cada forma se reveste de um hálito divino, de conceito que eu respiro. É então que sinto verdadeiramente que o universo é um grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Então, já vimos algo semelhante na etapa anterior. Então, nesse instante, quando esses pequeninos gritam, eu sou, então agora veja que cada forma se reveste de um hálito divino. Lembra? O hálito divino é a presença de Deus em tudo. A onipresença. É a lei. E nesse sentido é o centro genésico, ou genético, melhor dizendo, ou dizendo corretamente. Então, cada forma se reveste de um hálito divino, ou seja, uma consciência diretriz de conceito que ele também respira, que ele está entendendo essa realidade, e quando fala que respiro, esse hálito divino, ele está sentindo que isso entra e sai, ou se expressa por seu intermédio. Passa, quando você inspira, você traz algo da natureza para dentro de você, devolve algo que veio antes da natureza para ela. Então, esse eterno respirar. Então, é então que sinto verdadeiramente que o universo é um grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. E é a coisa mais encantadora quando você chega a isso. Até hoje, o máximo que nós conseguimos foi chegar a isso em relação ao Cristo, governador supremo do planeta Terra. E ver o mundo, quando você chega a esse estágio, você vê o mundo com seus olhos. Você sente como ele estivesse, por seu intermédio, dirigindo o mundo. Ou seja, você se sente responsável por tudo que existe no mundo. Vejo a obra, vejo Deus. Eu só faço
a vontade do meu Pai que está nos céus, disse-nos Jesus. Ou Paulo de Tarso, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Esse diálogo que fazemos com o nosso mundo consciencial, no alto da mente ou no âmago da consciência, dialogando com a própria mente, sigam-me vós, mundo concreto, para ser abstrato. Porque eu já sou igual a ele, o mundo abstrato. Tenho consciência da minha eternidade, ou da minha imortalidade como forma, e da eternidade como processo no Criador. E aí fazer tudo descer para arrebanhar essas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco do reino de Deus em si e levá-las todas, sem deixar uma só sequer. Se tiver 99 lá, vem para buscar uma. Então, cada forma se reveste de um hálito divino, de conceito que eu respiro. É então que sinto verdadeiramente que o universo é um grande organismo regido ou dirigido pelo pensamento de Deus, que é o centro genésico, a grande noure que a tudo integra. Tudo possui, então, uma voz e me fala. Todas as forças, todos os fenômenos, toda a vida, desde o mineral, todas as criaturas de Deus irradiam um cântico que eu escuto e percebo harmonizar-se na sinfonia imensa da criação. Então lembra quanto tempo que nós falamos, converse com os alimentos, converse com o ar, converse com isso, com as células. É assim que fazemos. Então tudo possui, então, uma voz e me fala. Tudo, todas as forças psicobiofísicas, morais e espirituais, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Todos os fenômenos, que cada fenômeno tem a sua consciência. Toda a vida, porque não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma, como já vimos. Então, desde o mineral, agora você entende a magnetização da água, o diálogo com a água, o enriquecimento da água, com a transfusão da sua alma para dentro da água e a canalização de forças da natureza para dentro da mesma. E não só a água, todos os minérios. Todas as criaturas de Deus irradiam um cântico. O cântico é a essência consciencial de cada um, que ela faz de mais nobre esse cântico, essa voz, essa ação, hora de ação. Um cântico que eu escuto, ele escuta a voz de exatamente tudo. E percebo harmonizar-se, como se fosse uma sinfonia imensa na criação. Tudo está perfeito na criação. Quem vê algo desconexo é porque não tem olhos de ver. As coisas mais aberrantes que acontecem só acontecem porque Deus permite e são necessárias para aquele estágio evolutivo, para aquela população, para aquela humanidade, para aquele orbe, para aquele sistema solar, etc. Tudo está interligado nesse grande tecido consciencial. Desenvolve-se um colóquio íntimo que registro. Despertaram todas as criaturas irmãs e me olham dizendo: quem és tu que ouves? Escuta-nos, nós te falamos. Imagine você chegando nesse estágio, desejando entender a causa da enfermidade, e essas criaturinhas conversando contigo. Ou a Maria Flor entendendo que a febre é o resultado dos seus pequeninos trabalhando para defendê-la. E ao invés de tomar o antitérmico para paralisar a sua ação, ela vai tomar um banho
e vitaliza o corpo e dá a eles o energismo que eles precisam para terminar o seu trabalho de fortalecimento, resistência na defesa do seu mundo biológico. Então, desenvolve-se um diálogo íntimo, que registro. Agora, o íntimo dele está no íntimo dessas criaturinhas. Despertaram todas as criaturas irmãs, porque todos somos irmãos, e me olham dizendo, imagine você dialogando com seus corpos, com seus sistemas, seus órgãos, suas células. Agora imagine a Joana de Ângeles. Converse terna e amorosamente com as imperfeições morais, que estão no inconsciente e às vezes no subconsciente. Converse com seus órgãos, convide-os a voltar à normalidade, envolva-os em vibrações de amor. Mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares, fazendo o mesmo. Converse com as forças mantenedoras da matéria e da energia, ou seja, do corpo físico e do perispírito. Quem são essas forças? Esses serizinhos que nós chamamos de elementais, esses fenômenos. Então, todas as criaturas irmãs me olham dizendo, quem és tu que ouves? Porque os elementais, assim que soma dois espíritos na origem, princípios inteligentes, a primeira consciência elemental, até o pré-humano, chamamos de elementais. O próprio pré-humano se reúne vários pré-humanos, um conjunto imenso de pré-humanos para formar a consciência humana, ou a forma humana. Escuta-nos, nós te falamos, você está comendo demais. Você está exigindo demais, você está excedendo. Ou seja, escuta-nos, nós vamos te mostrar a causa. Traga fulano, traga o tomate, traga o rabanete, traga o pimentão, traga a proteína X, a proteína Y, que tem a expertise que necessitamos para reordenarmos a reconstrução dos tecidos. Não traga seres que não têm a capacitação devida para o setor. Não adianta trazer elementos do mundo biológico para governar o mundo energético ou o que nós chamamos de mundo vital. Então, a cada um segundo suas obras. Então, cada trabalho conforme a capacitação ou capacite os trabalhadores. Ao confeccionar o alimento, vai capacitando o alimento, transmutando o alimento, convidando outros elementos, enriquecendo os alimentos. Aí você pode comer qualquer coisa que vai ter tudo em qualquer coisa, porque tudo está em tudo. Mas você fez isso conscientemente. E ao mergulhar nas entranhas dos alimentos, quem contigo não se ajunta, espalha. Você está falando que quer reconstruir o tecido dos seus olhos, reconstruir o tecido dos seus ossos, o tecido sanguíneo e várias coisas. Como fizera a Marcela Lima, reconstruindo o tecido sanguíneo para melhor canalizar a ferritina, que ela estava com anemia profunda, e agora já está tudo normal. Como também o fez conversando com o útero que estava expandindo, inchando, e com os miomas, o útero diminuiu de tamanho e os miomas também. Esse é o processo. Nunca se esqueça. Então, a aula anterior e esta, vocês vão rever várias vezes, assim as outras também. E espere que para o futuro a coisa ainda vai ficar mais engrandecedora. Então, o colóquio, o diálogo torna-se então um imenso amplexo. Imagine a 8D, a 12D e não apenas o cinema 3D. Um perder-se de aniquilamento, nada morre, no seio de uma luz resplandecente. A ciência é um cântico, uma oração. Abre-se o abismo do mistério e contemplo. É uma visão, um êxtase, mas não sei dizer. Não tem palavras no mundo físico para verbalizar isto.
Então, o colóquio, esse diálogo, quem és tu que ouves, ouça, nós te falamos, cada consciência tem a sua voz, torna-se então um imenso complexo. Então as coisas, eu vou ver nesses fenômenos as suas múltiplas dimensões. O micro contendo o macro. Um perder-se de aniquilamento. Nada é inerte. No seio de uma luz resplandecente, esse plasma divino, esse hálito do Criador, esse hálito divino, esse pensamento de Deus. E nesse processo, isso é que nós chamamos o verdadeiro cientista, que é o que estuda a si mesmo. Então a ciência é um cântico, uma oração, porque a ciência é o que está compreendendo a situação. Com a filosofia eu estudo, com a ciência eu compreendo, com a religião eu aplico. Então abre-se o abismo do mistério, já não tem mais mistério, agora está tudo desnudo. E contemplo. É uma visão. Ele está entendendo exatamente tudo. É um êxtase. Esse êxtase, eu e Deus somos um. Um estado nirvânico. Um samadhi. Mas não sei dizer, não tem palavras na nossa língua, no mundo físico, para definir. Só quem vive pode. E vocês vão perceber lá na frente, mas só eu. Não, todos podem chegar a esse estado. E todos chegaremos. Agora temos que pagar o preço. Não há palavra que possa descrever a vertigem desses estados de consciência. A potencialidade desses clarões interiores. O júbilo, a alegria dessa paixão maior que a vida e a morte. A festa dessa liberação do corpo e dessa fuga da terra, porque ele emancipou-se do corpo e a fuga da própria atmosfera terrestre. A sensação de força e de eterna juventude que emana desses triunfos do espírito. Assim imagino o meu paraíso. E porque o paraíso cada um constrói o seu. Esse é o paraíso que iremos, para a nossa própria consciência. Até outro dia, Marcela me falou, mas qual é a energia que você falou? Estava vindo de onde? De Órion. Falei, aonde está a sua essência consciencial? Então fomos à sua essência consciencial, onde está o âmago do seu ser, que está em construção, cosmicamente falando. De lá trouxemos um quanto da sua energia para organizar a que está aqui, ou reorganizar. Então não há palavra que possa descrever a vertigem desses estados de consciência, desta emancipação consciencial, desse conhece-te a ti mesmo. Então a potencialidade desses clarões interiores, ali você se sente o próprio Criador que cria e destrói, etc., como nós já vimos nas telas anteriores. Fenômenos que se fazem e desfazem sobre a sua regência. Então o júbilo, a alegria dessa paixão, estado de paixão, ele está falando num sentido positivo, que é a paixão maior que a vida e a morte. Então se você ama a vida, imagine algo maior do que a própria vida e também maior do que a própria morte, porque ele está vendo que nada morre. Então a festa dessa liberação do corpo, porque ele saiu do corpo. Lembra, como uma flor, ele precisou estar desnudo, correu todos os perigos de ser atacado por energias desequilibradas, mas tinha a proteção de uma equipe e foi se desmembrando. Como ele fala, degradando, ou seja, transformando algo mais denso. No início o homem tinha apenas instintos, mais avançado e transformado, degradado, sensações. Degradado no sentido que ele entende da palavra. Mais purificado, emoções. No ponto mais delicado, mais instruídos,
sentimentos, o homem mais instruído. E no ápice de sublimação desse sentimento, reúne e condensa todas as sublimes revelações. Então, a festa dessa liberação do corpo e dessa fuga da Terra, porque nesse momento ele sai da atmosfera terrestre. Estaria lá em Órion, se fosse o caso, lá em Sírio, e etc., até instâncias maiores. A sensação de força, porque se sente co-criador de fato, e de eterna juventude que nada morre, tudo se renova internamente. E que emana desses triunfos do espírito, que ele está no âmago da sua consciência. Assim imagino o meu paraíso, porque é para lá que iremos. Da parte física para a psíquica, da psíquica para o mundo mental, depois atravessando mental abstrato, emocional abstrato, campo intuitivo, até chegar no reino de Deus em si e ser um com a nossa totalidade. Relato essas coisas para inflamar os ânimos, para nos convidar, induzindo-os a essas altas paixões, porque desejo que todos encontrem essa vida de perene mocidade e o dinamismo incansável que existe na substância vibrante do espírito. E lembrando, o que ele está chamando de substância é a essência mais pura do espírito, lá a superconsciência. Então ele está nos relatando as suas experiências para inflamar, para estimular os nossos ânimos, induzindo-nos a essas paixões, a esses estados superiores de consciência. Porque desejo que todos encontrem, todos nós encontraremos essa vida de perene mocidade. Vamos sentir perenemente jovens, porque quanto mais experiente o espírito, mais novo ele fica. Às vezes, quando desencarnamos após uma vida de bastante desafios, etc., desencarnamos com 100 anos e aparecemos com 20, com 30, a forma rejuvenescida. Então, essa mocidade e o dinamismo incansável que existe na substância vibrante do espírito. Quanto mais o espírito trabalha, mais jovem ele fica, mais dinâmico, mais vitalizado, mais perene. Muitos querem desencarnar para ficar no descanso eterno. Que monotonia e que ilusão! Porque a felicidade de um espírito evoluído é descer para os umbrais da vida, para os abismos. Ele quer ação. E na ação como missionários é que eles se realizam, que constroem, que sentem a felicidade em si. E nós queremos fugir das lutas, e eles querem as lutas. Então esse vórtice de sensações faz perceber do modo mais palpável que o espírito existe e que sua potência suprema não pode morrer, que é essa superconsciência. Ali é o que chamamos de imortalidade, a partir do mental abstrato, emocional abstrato, búdico e átmico. E ele está vendo esse vórtice consciencial de sensações no seu próprio mundo consciencial. Esse vórtice de sensações faz ele perceber do modo mais palpável a personalidade, a alma, centro consciencial da personalidade, percebendo a sua individualidade, que o espírito existe, ela está vendo, dialogando com ele, como Kardec mostra isso no livro dos Espíritos, a alma afastando do corpo, nesse processo de emancipação que ele está falando, olha para um lado, vê o seu espírito, olha para o outro, vê o seu corpo, e o corpo conversando com o seu espírito, e o espírito dando ordens para o seu corpo, e ela não percebe ainda os laços que unem a alma ao corpo, a alma ao espírito, à sua consciência. Está ali olhando e observando a cena e não sabe ainda fazer isso conscientemente, nem conversar com o espírito,
e nem coordenar, às vezes, os seus corpos. E agora aqui, ele vê e se torna palpável, esse espírito, que ele existe e que sua potência suprema não pode morrer. Enquanto isso, a personalidade pode morrer. Só não perde essa essência que está lá dialogando. Mas ela pode perder a mente, que vai deformar, pode perder o perispírito, que vai simplesmente desintegrar, e pode perder o corpo também, por desleixo, por negligência. E pode também fazê-lo sumir por promoção, por sublimação. Terminada a visão e a registração, o processo se inverte numa descida. É o retorno à consciência humana. É o que está na música, cantada por um grupo, não vou falar, para não criar atrito. É ir lá, ver e voltar. O Astronauta de Mármore, que na realidade é de David Bowie. Terminada então essa visão, essa registração, porque ele foi lá ser fecundado, ser capacitado, o processo se inverte numa descida. Agora ele vai voltar para a realidade. É o retorno à consciência humana, mas com a sua consciência ampliada. Assim como o transe lúcido e consciente é preparado por uma fase de adormecimento do corpo, do mesmo modo termina por uma fase de despertar. Agora vai terminar quando ele desperta no corpo. Essa sonolência e esse acordar referem-se à minha consciência normal, porquanto, em face da minha outra consciência, os termos simplesmente se invertem. Quando daqui adormece, a de lá desperta. Quando adormece esse centro, a daqui desperta. É o caso que Allan Kardec registra na Revista Espírita e não passou de ficção. Que a criatura tinha duas vidas. Uma como um psicopata, alguém que tirava a vida de outros, e outra de um ser virtuoso. Quando ele dormia nessa vida, ele fala que teria pesadelo, estava vivendo a outra vida. Quando terminava lá, adormecia lá, ele acordava cá como um ser virtuoso. Lá ele já estava no corredor da morte para ser executado. E quando de lá morresse, o de cá também morreria, porque era uma experiência que ele veio ter. E assim ocorreu. Mas ficou como se fosse uma ficção e, na realidade, o fato ocorreu. Assim como um transe lúcido, eu estou fazendo esse desdobramento consciente, e consciente é preparado por uma fase de adormecimento do corpo, porque eu vou fazendo a respiração, o relaxamento, a concentração, daqui a pouco, aparentemente o corpo vai ficar adormecido e o pássaro vai voar. Então, do mesmo modo, termina quando eu volto de lá para cá, por uma fase de despertar. Agora eu vou despertar para a realidade sensória. Então, essa sonolência e esse acordar referem-se à minha consciência normal. Vai acordar aqui na consciência normal. Agora, a aparente sonolência vai ser lá, porque eu não vou lembrar, é como se lá ficasse adormecido. Mas adormecido é a linguagem para nós, lá é um perpétuo dinamismo. Porquanto, em face da minha outra consciência, que é essa superconsciência, os termos simplesmente se invertem. Então, eu adormeço aqui, acordo lá com a consciência expandida. Venho de lá para cá, é como se adormecesse lá, acordasse aqui com a consciência um pouco diminuída, ou abafada pelos veículos de expressão.
Para que uma possa despertar, é necessário que a outra adormeça. Evidentemente, a volta ao estado normal dá-me vivíssima sensação de enfraquecimento intelectivo, de redução da personalidade, de queda em dimensões mais envolvida, que no caso aqui, envolvida, menos evoluída, em que tudo está comprimido entre barreiras e encerrado em limitações, há uma sensação de gigante abatido. E exatamente isso. E Kardec também chegou a esse estágio e fez isso. Isso está registrado em suas obras. Então, para que, quando as provas estavam cruciantes por aqui, ele saía do corpo e nestas dimensões ele se revitalizava para depois voltar para enfrentar os embates. Então, para que uma possa despertar, é necessário que a outra adormeça. Você vai perceber que o que ele vai falar aqui é o mesmo que Leon Denis fala em sua obra, desses dois centros conscienciais. Evidentemente, a volta ao estado normal, que é o que eu estou falando com vocês, dá-me vivíssima sensação de enfraquecimento intelectivo, porque fora do corpo eu estou falando com o livro vivo, como um ser, com as palavras, com suas próprias almas, que são fenômenos, com os caracteres que compõem as palavras com sua consciência. E essas consciências, esses seres diminutos vão se apresentando para que eu possa ir construindo as frases, os parágrafos, os capítulos, os itens, os capítulos, o livro. E quando volto, às vezes volto com alguns fragmentos. Consegue um download, às vezes precário. Imagine se pudéssemos trazer na sua grandeza lirial a essência de toda a obra. Ficou abafada a parte intelectiva, de redução da minha personalidade, que não tem mais aquele alcance. Às vezes eu não consigo agora, em estado normal, conversar com a consciência de uma célula lucidamente, como eu fiz lá no desdobramento, ou quando entramos nesse estado meditativo. Então, de queda em dimensões mais envolvidas, que é menos evoluídas, porque eu vim do ápice para a periferia, ou do centro para a periferia, em que tudo está comprimido entre barreiras, agora aqui o mundo concreto, e encerrado em limitações, porque às vezes eu quero essa expansão de pensamento e viajar para Órion, para Sirion, e etc., e às vezes não consigo. Então, há uma sensação de gigante abatido, mas se eu criar a ambiência, a luz tênue, criar o processo, eu posso ir treinando até fazer isso naturalmente, sem precisar parar para fazê-lo, até viver conscientemente essa realidade. Simplesmente eu concentro a ação e lá estou. Onde meu pensamento está, aí estou eu. Torno a cair, então, na realidade cotidiana, onde os outros têm razão e não eu, porque ele prefere ser feliz do que ter razão. A visão desfaz-se, o céu se fecha. Estou sozinho. Novamente encontro o trabalho e o cansaço da vida e retomo o peso da minha luta de cada dia. Fizemos questão de mostrar isso, para mostrar que ele chegou a esse estágio no processo meditativo. Mas quando voltava para cá, ainda não conseguia manter isso aqui. Mas antes de sua partida, ele já conseguia viver isso 24 horas por dia. Então, torno a cair, então, na realidade cotidiana, onde os outros têm razão
e não eu. Então aqui ele não vai brigar, não vai discutir, porque divergência de opinião não é motivo de discórdias. E por ser um ser pacífico, sereno, saudável, espiritualmente feliz, não perdia seu tempo. Então a visão desfaz-se, o céu se fecha. Então aquela visão de êxtase desfaz-se e aparentemente o céu se fechou. Ele ficou isolado do paraíso. Estou sozinho, aparentemente. Se eu fui lá, vi e voltei, o caminho ficou feito e eu posso voltar sem precisar, às vezes, de todo o processo, só com o pensar. E o propósito é enobrecedor. Porque o professor Hugo Filártica fazia isso em segundos, esse sair do corpo em algum lugar e voltar. Então, novamente, encontro o trabalho, que é o que nós precisamos no dia a dia, e o cansaço da vida, que é as nossas atividades, e retorno ao peso da minha luta de cada dia. Nesse momento ele chamou isso de peso, mas se ele pudesse escrever outra obra, hoje ele fala que refaria toda a sua obra, que isso aí foi apenas um ensaio, só um aquecimento. E com certeza fará, porque ele está voltando. Tenho, pois, a sensação de que existem em mim duas consciências, colocadas e operantes, em planos visuais distintos. Leon Denis. Nós colocamos em nosso primeiro livro. Então, tenho, pois, a sensação, e não é sensação, é a verdade, que existem em mim duas consciências, e existem a superconsciência e a consciência periférica. Colocadas, uma em cada dimensão, na dimensão conceptual e aqui na dimensão periférica, e as duas operantes, só que em planos visuais distintos. Uma no mundo objetivo e a outra no mundo subjetivo. Essa aqui percebendo que apenas está num mundo tridimensional e a outra no mundo multidimensional. Elas se excluem mutuamente e me disputam o campo da personalidade, que não podem possuir plenamente, senão cada uma por sua vez. Isso aqui, Joana de Ângeles fala isso com extrema clareza e lucidez. Elas quem disputam a personalidade, a consciência, a alma e a superconsciência. Quem fica? Porque quem conduz a personalidade na sua quase totalidade é a superconsciência. Só que a alma quer dar uma que é ela que é dona, até ela se convencer que elas são unas. E ela se entrega. Aí é a reunificação dos eus. Eu e o Pai somos um, até a alma perceber que o espírito, a superconsciência, é a sua realidade total. Então ela se exclui mutuamente e me disputa. Disputa quem? A personalidade. Então o campo aqui da periferia. Que não podem possuir plenamente, nenhuma nem a outra. Nós não vivemos 100% esse estado de lucidez aqui e nem 100% de estado de dormência. Senão cada uma por sua vez. Quando eu estou perfeitamente lúcido, quando eu estou falando com vocês, quando eu estou numa palestra, às vezes não é o estado quando eu estou fazendo outra coisa. E assim, em cada situação, uma aparece mais do que a outra, até que as duas se fundem. Já não sou mais eu quem vive. E nós vamos ver isso, ou já vimos isso. Então vamos ver aqui. Ele vai perceber que nós e esse todo são uma só realidade. Nós vamos ver isso. Já vimos de algum modo e vamos ver outra vez. É necessário antes que eu adormeça, como num sonho, e é nesse sonho que o meu eu pode transferir-se à consciência mais profunda.
Então, quando dormimos, se prepararmos durante o sono, fazemos isso. Ou podemos também, no estado de vigília, criar a ambiência e fazer. Então, para que eu possa ceder espaço para essa outra consciência me conduzir, ou ir lá dialogar com ela, é necessário, antes que eu adormeça, que eu crie a ambiência e dormeça para isso fazer, como se fosse num sonho. Isso acontece durante o sono também. E é nesse sonho, ou aparente sonho, que o meu eu pode transferir-se à consciência mais profunda. Eu posso fazer isso no estado de vigília, se treinei para isso de acordo com o propósito, ou posso criar a ambiência para que isso se dê. Estudaremos melhor a seguir o significado dessas diferentes focalizações e deslocamentos do centro de consciência, porque aí se encontra a chave de minha técnica receptiva. Pode ver que a coisa vai ficar mais interessante para frente. Então, estudaremos melhor a seguir o significado dessas diferentes focalizações e deslocamentos, né, de centro de consciência, como ele está falando, dessas duas realidades, porque aí se encontra a chave da minha técnica receptiva, que é a técnica intuitiva, porque ele vai lá e enxerga com os olhos da sua essência, a essência das coisas. Aí nós vamos para o exame de consciência. E por isso, terminamos aqui bruscamente de propósito, para deixar você com sede e ficar menos conteúdo e você ficar mais ativo. Então vai ter Fenômeno, parte 3, que foi anunciada somente 2. Surpresa agradável, para não deixar, aqui não tem nada a ver, porque ainda não montamos, então vai ter a parte 3, não vai ficar só aqui. Então aqui no caso a gente está lembrando dessa aula Ciência e Razão, para você, o que vai acontecer lá. Para avançar ainda, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição, que é o que ele anunciou ali. Então veja, mais uma telinha aí para você degustar. Aí entram em função elementos completamente novos para vós. Isso já foi mostrado, só estamos repaginando para você fazer o link. Algum cientista jamais pensou que para compreender um fenômeno fosse indispensável a própria purificação moral. Jamais o cientista abriu sua alma, como nós vimos ele abrir a dele, para o mistério, para que o mistério encarasse o próprio mistério e se comunicasse e se compreendesse. Ele mostrou-nos isso. O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno que ele está investigando. Pode ser o que for esse fenômeno. Tornar-se o fenômeno, sentir-se no lugar do outro. Tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo, vestir a sua própria roupagem, vestir a sua pele. Como se faz isso? É indispensável transportar o próprio eu, com a sua sensibilidade, com a sua essência consciencial, o seu centro genético, até o centro do fenômeno, a consciência do fenômeno observado. Não apenas com uma comunhão, um acordo entre ambos, mas como uma verdadeira transfusão de alma. A alma do observador para dentro da alma do observado. E ainda mais um pouquinho aqui, para que você lembre. O estudo já foi mostrado. Não se trata de somar fatos, observações e descobertas, de multiplicar as conquistas de vossa ciência. Trata-se de mudar-vos a vós mesmos. Não mais o lento e imperfeito mecanismo da razão, mas da intuição rápida e profunda. Não mais a projeção da consciência para o exterior, por meios sensórios
que apenas tocam a superfície das coisas, mas expansão em direção totalmente inversa para o interior, percepção anímica direta, contato imediato com a essência das coisas. E aqui termina agora de fato. Gostaram? É apenas uma dica. Foi relembrar o que nós já falamos, só para que você possa situar e entender que ele vai falar alguma coisa. Demos essa dica e agora vamos ver o que vem nas cenas dos próximos capítulos. Gratidão infinita a vocês, netos espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, em especial a Aline e a Maria Flor, que nos deu esse sustentáculo. E somos um. Vimos de fato que somos um. E além da nossa agenda, e daqui a pouco você vai ficar com ela, nós vamos apenas alguns recadinhos rápidos aqui para vocês, depois fiquem com a nossa agenda. Já adquiriu o exemplar do seu livro? Basta você entrar em contato pelo WhatsApp 11 994 7444 0770 e falar com Neuza Leal. 11 97444 0770. Tanto o volume 1 quanto o volume 2, autografado ou não. Ou autografados ou não. Na segunda-feira, temos meditação à luz do dia, às 20 horas. Na quarta-feira, exemplo não nos falta. Na próxima quinta-feira, Gero Maita, a espiritualização da Umbanda. Então, às 20 e 30 horas. E no dia 18, porque não foi possível fazer com o Ariaci por conta de nossa internet, conforme já anunciado, o Ariaci voltará às 20 e 30 horas na quinta-feira para falar que a cura vem de dentro. E o nosso encontro no Telegram, que será dia 27 de julho, o próximo encontro. Dia 27 de julho, às 17h30, ainda estudando as páginas de 250 a 253 do primeiro livro para entender melhor a primeira frase de impacto. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Nas terças-feiras, às 20 horas, a reprise dos estudos do grupo Tempo de Despertar o Ser, do MEFA, Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, que vai ao ar todos os domingos às 10 da manhã. Vale a pena você ir lá e conferir, assim como às 21 horas, na terça-feira também, será a reprise dos programas iniciais dessa série Ensino Universal dos Espíritos, no canal Espiritismo e Vida com o nosso irmão Davi Ascenso. Então entre nos dois canais, assim como no nosso. Se não se inscreveram, se inscrevam. E peçam pelo menos para 10 pessoas que você conhece se inscreverem. E não só se inscreverem, clicar no sininho, todas, para receber todas as postagens, compartilhar os vídeos, deixar o seu comentário e dizer se gostou ou não gostou. E desde já, infinita gratidão. Namastê. Temos a honra de compartilhar com vocês a nossa quarta entrevista com Fernando Betete, um dos jornalistas mais conceituados do país e pode-se falar até mundialmente, como entrevistador de médicos e de espiritualistas, para falar tanto da medicina alopática, homeopática, fitoterápica, em todas as suas facetas e também da parte espiritual. E a nossa entrevista será dia 10 de julho, 10 agora,
às 11 horas da manhã, e o tema é Quem cura quem? Maiores informações em nosso WhatsApp e o canal de Fernando Betete. Estando dentro do YouTube, basta colocar @ depois do .com. Então, youtube.com/@Fernando Betete, com i no final. B de bola, B, T de tatu, T, E, T, I. Fernando Betete. Já no dia 25 de julho, ainda no mesmo horário, às 20 horas, será a vez de Araçatuba, no Centro Espírita Caminho de Jesus, na rua Marquês de Abrantes, 826, Monte Carlo, é o bairro, e o tema é Pelos Caminhos de Jesus. A responsável que nos convidou é a nossa irmã Thelma. E no dia 8 de setembro, das 9 às 12 horas da manhã, o Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, a cidade é São Francisco, estado de São Paulo, Rua Paranaíba, 1444, e o tema Quem cura quem? E no mesmo dia, 8 de setembro, à noite às 20 horas, será a vez de Palmeira do Oeste, Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, na Avenida Catanduva, 41-112, na Coab São José Dias, e o tema Dever e Caridade. E a responsável é a nossa irmã Cidinha Ávila. Já dia 21 de setembro, às 17h30 horas, estaremos no Rio de Janeiro, RJ, lá no SEJA, Centro Espírita Joana de Anjos, da Barra da Tijuca, na Avenida Gilberto Amado, 311, Jardim Oceânico. Eles sempre chamam SEJA Barra, Centro Espírita da Barra, só que no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca. E o tema é o título do livro, De Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o lançamento lá também. Responsável é a nossa irmã Araci e Clóvis Noronha. E no dia seguinte, dia 22 de setembro, às 16h35, vamos participar de um simpósio que chama de Seminário Ramatiz, que o tema geral é Ramatiz, a luz que veio do Oriente. O nome da instituição é SE, Sociedade Espírita Ramatiz, na rua Maria Amália 54, agora é só Tijuca, não é mais Barra da Tijuca. O nosso tema, o Mago e a Consciência Sideral. Vamos viajar pelo livro Sublime Peregrino, sob a luz do Espiritismo, Jesus e a Jerusalém Renovada, e assim por diante, na obra de Ramatiz. Participaremos da 10ª Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul, fazendo o encerramento dia 20 de outubro, às 20 horas. Quem nos convidou foi o Munir, que é o responsável pela organização da Semana Espírita, juntamente com vários outros irmãos, como a Adriana Rochas, o Luiz da Rádio Portal da Luz, e etc. E depois ficaremos na cidade e região por mais alguns dias, e provavelmente antes disso estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ainda não está definida a agenda. No dia 28 de novembro, às 20 horas, voltaremos a Santa Fé do Sul, só que agora no Centro Espírita Recanto da Paz, na rua 20, número 1442, e o tema é a Ciência da Paz. Então, a Ciência da Paz, lá com a nossa irmã Ana Paula. E dia 29, em Três Fronteiras, próximo de Santa Fé,
no Centro Espírita Ismael, na rua Jacaúna, 32, no centro. E o tema é o Despertar da Consciência, que vamos falar desde a consciência cósmica, a consciência Ismael, que é a consciência do Brasil, até culminar em nossa consciência. E o responsável é o Gilberto. E nessa instituição será transmitido pelo Facebook da instituição. E a quarta vivência, o Despertar da Consciência, na Fazenda Capituba, no município de Olímpia, São Paulo, próximo de Rio Preto, será de 2 a 4 de agosto, com o tema geral Quem Cura Quem? E se você não reservou o seu espaço para apreciar as informações transmitidas por Sebastião Camargo, por Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás, por Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí e Ariaci Vigino de Aracaju, Sergipe, você liga para Elizabeth Henrique no 18 99720 1884 ou Lúcia Parra no 14 982260019 ou com Isabel 17 98169 9889. Algumas palestras já estão definidas, que é a nossa, que é o tema geral Quem Cura Quem, na sexta-feira das 18 em diante, eu creio que 18h30 às 20 horas, por exemplo, a abertura. E depois, no dia seguinte, o Dr. Jonas não definiu os temas dele ainda. Quem definiu foi o Ariaci Virgínio. O Crispim Lúcio deve falar da cura do leproso com maiores detalhes que falou aqui na live, porque muitos não assistiram a live, vão assistir lá. E escutando sentimentos, o Ariaci Virgínio também vai falar do protocolo para a quinta dimensão, para a gente atingir essa frequência e lá permanecer, os olhos amorosos de Deus, e deixe ir o caminho do desapego. Entre uma palestra e outra, nós vamos dando o nosso pitaco e atendendo os nossos irmãos nos intervalos. A segunda vivência, o Despertar da Consciência de Marabá, no Pará, de 22 a 24 de novembro, você faz a sua inscrição, a sua reserva com as mesmas responsáveis por esta vivência. A diferença é que lá vai trocar a doutora Ana Riso no lugar de Ariaci Virgínio e vai acrescentar o José Benedito Ribeiro, que é o anfitrião e o autor, o físico quântico com mais de 40 anos de experiência, o autor do projeto Babassu, que vai falar dos seus memoráveis experimentos para o bem da humanidade. Gratidão infinita a todos. Namastê.